Claro, Gabi, ontem o Lira mandando um recado, não lembro exatamente qual foi o evento, mas ele disse lá, o candidato da oposição é Jair Bolsonaro, lembrando que para o Bolsonaro concorrer ele precisa de uma anistia, né? Porque nesse momento ele é inelegível, né? E quem é que está no comando da Câmara, nesse momento? Arthur Lira. Vamos lá. Sei. Presidente sentado na cadeira, que todos nós sabemos da sua capacidade de articular politicamente. Se entregar o Brasil bem nos próximos anos, é candidato fortíssimo à reeleição. Nós temos a direita ainda, a meu ver, com Bolsonaro candidato. Eu não vejo outro candidato para ele que não seja ele mesmo. Se vai ter elegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição, mas o presidente Lula já disputou uma eleição assim e substituiu, o que pode acontecer. É isso, e sabe tudo de política, viu? Leitura. Esse é o trecho da fala dele. Não vamos achar que o Lira virou da noite pro dia um cara bonzinho, legal, bacana. Ele tá muito mais lá para Eduardo Cunha, meu malvado favorito, do que qualquer outra coisa, tá? O Lira não é de direita, nem de esquerda, nem de nada. Ele é o bloco do eu sozinho, os meus interesses. Ele é ambidestro. É ambidestro, é verdade, é verdade. Dependendo do momento em como a bola chega, ele pode chutar com a direita ou com a esquerda, né? Ou multicamisetas também. Ou multicamisetas, né? Mas vamos lá, Miguel. Bom, eu acho que tem duas questões aqui na questão do Lira, tá? Eu gosto sempre de olhar a questão econômica, tá? E olhando a questão econômica hoje, o que a gente está verificando, o pacote é um desastre, o pacote é ridículo. O pacote inteiro de resolver o problema brasileiro, ele inexiste, é inócuo. E por que eu digo a importância desse pacote fraquíssimo? Porque o pacote fraquíssimo, o governo sentiu, porque a gente diz normalmente que quem decide uma eleição é a economia. Uhum. Que é o lado pragmático, isso é um conceito que eu digo, ele não é um conceito econômico, ele é um conceito sociológico. A sociedade quer o governante que ele proporcione a melhor qualidade de vida, o seu melhor bem-estar. E esse pacote, na realidade, ele tentou recentemente apenas resolver um pouco os problemas causados pelo início do governo. O início do governo Lula foi já de acabar com o teto de gastos, gerar o arcabouço fiscal, que eu sempre chamo de arcabouço fiscal. Então, 2 anos depois, o que está sendo colhido, as perspectivas para a economia brasileira para 2025 e 2026, que é o ano da eleição, são muito ruins. Então, ele, de alguma forma, esse pacote não resolve absolutamente nada, porque ele atinge basicamente algumas questões meramente pontuais. Ele não trabalha nas questões estruturais que geram todo esse problema. Uhum. Hoje nós temos o descontrole dos gastos públicos. A burocracia estatal, mas não apenas ela, de todo o conjunto de corporações públicas e privadas que vivem à volta disso, mais os gastos obrigatórios, deixa o governo totalmente sem nenhuma margem de manobra. Quer dizer, essa briga de emendas, ela evidencia muito isso. Tem tão pouco recurso discricionário, que é aquele de livre utilização, tá? Que é uma briga de tapa entre o Congresso com as suas emendas e o Lula querendo fazer um pouquinho das suas questões. Então, eu acho que... E o STF regrando tudo isso, e o STF, mais uma vez, metendo a colher. Mas o que eu quero dizer com isso? A questão fiscal não vai ser resolvida, as pressões inflacionárias vão continuar, a taxa de juros vai continuar subindo, tá? Eu dizia, há menos de um mês atrás, eu achava que eu estava sendo ousado, prevendo 13% para o ano que vem. Hoje nós de taxa Selic, já é otimista, né? Não, hoje eu digo o seguinte, nós só vamos discutir aqui se a taxa vai ficar entre 13 e 14. Hoje vamos falar em 14. Hoje vamos discutir o quanto ela vai se aproximar disso. Quando ela chega nesse patamar. Quando é que ela vai chegar nesse patamar? E isso é muito ruim para a economia, porque ele vai continuar pressionando, tentando exatamente conter a inflação causada pelo governo, não é? E isso vai desembocar em 26 de forma muito ruim. Tá? Se o Lira tiver um estagiário de economia que mostre para ele esse desenho, uhum, ele vai ter clareza de que o governo Lula começa a se desmanchar.
certo? Começa a se desmanchar, junta a população, já perde nessa pesquisa que teve para o Bolsonaro, já perde. Teve uma do Paraná Pesquisas recente. Paraná Pesquisa, o Bolsonaro 4 pontos na frente. O Paraná é um instituto sério. É certo, ele tem um índice de acerto aí razoável para bom. Eu acho assim, então, eu só puxei de novo a economia para chegar no pragmatismo político. Posso só adicionar uns dados para corroborar o que tu está dizendo. Eu até li esses dias aqui um tweet da economista-chefe do Inter. Ela fez uma recuperação de dados. Ela não, né, ela disse o seguinte: olha, o governo em 2023 aumentou o gasto público em 200 bilhões de reais. Em 2024 aumentou em mais 200 bilhões, então 200 mais 200. 400. E para 2025 o orçamento não foi votado e aprovado ainda, mas na proposta que se discute ou está em tramitação é mais 160. Então 200, 160, e aí vem o Haddad e apresenta: olha, a gente vai botar as contas em dia, em ordem e tal, vamos economizar 70. Não, 72 anos. Em 2 anos. O ano que vem é 30. Ninguém acredita nesse negócio. E ninguém acredita nos 70. Para ter uma ideia, para o pessoal que está nos assistindo, o que são 30 bilhões? O orçamento, o orçamento primário, digamos, que é para pagar todo o custeio, para 2025, é próximo de 3 trilhões. Ou seja, 30 é 1%. Não, é menos, vai ser menos de 1%, e não vai entregar os 30 também. E não vai entregar. Não vai. Esse é o problema. Então, eu digo, quando qualquer um que faça uma projeção, tá? Eu poderia fazer uma análise ampla, mas o programa e o Thomas tem que falar também, tá? Mas o que eu digo, o que está por trás aqui do Lira? O pragmatismo do político. Tá? Quando ele olha que o meu parceiro atual, eles fazem isso, o meu parceiro atual não vai me entregar, já a eleição de 2024, vamos ficar só na de 24, porque 22, a eleição de 22, o Lula ganhou, ele tem uma percepção equivocada, tá? De parecer que a esquerda ganhou a presidência, mas não ganhou nas câmaras, no Congresso. E a de 24, ela dá outra tendência, e não há como a economia brasileira melhorar para o ano de 26. E por isso entra na questão da importância no pacote da redução aliás, a extensão até R$5 mil da isenção do imposto de renda. Isso é extremamente populista. Total. Tem uma justiça fiscal num ponto, porque a tabela está congelada. Ultra defasada. Só que aí ele anuncia isso para 26, não é para 25, para dar uma sensação que agora eu estou com mais dinheiro. Mas eu vou gastar mais, eu vou pressionar mais. Não, a inflação devora isso em um ano. Demora, e a taxa vai continuar alta. Então, o risco da economia brasileira em 2026 entrar num processo de maior desaceleração é muito alto. Em 26, não em 25 ainda. 25 já vai cair. Não, em 25 já desacelera em relação a 24. Sim. Tá? Esse ano vai dar 33, e aí 26, se não mudar o rumo, é recessão. É menos do que 2. O ano que vem precisa cair, senão a inflação dispara. Infelizmente, sim, esse é o binômio. É o efeito colateral dos remédios que têm que ser aplicados pela imprudência